para a gente entender o conflito que já dura um ano entre Hamas e Israel e a escalada desse conflito ultimamente, acontecido inclusive nesses dias, a gente precisa primeiro compreender que um fato social, e o fato internacional é um fato social, esses fatos sociais, eles não são causados apenas por um fator, eles são multicausados. Quando a gente olha para a faixa de Gaza e percebe o que era a faixa de Gaza antes e o que é hoje, após um ano de conflito, a gente vai constatar que hoje faixa de Gaza praticamente não existe mais. Existe uma terra arrasada, não existe mais hospitais, nem escola, nem comércio, nem cidades. A população foi dizimada ou então foi obrigada a se deslocar. Essa situação que a ONU já condenou, inclusive a Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional, dizendo que lá houve de fato uma violação muito grave aos direitos humanos e aos direitos humanitários. A gente percebe que em um ano quem realmente morreu foi a democracia, foi a capacidade de mediação de conflitos e especialmente as pessoas mais indefesas. Os senhores da guerra nunca morrem, mas os indefesos, os idosos, as crianças, os incapazes, os doentes, todos perecem. É nesse sentido que falar de um ano é preciso entender que, na verdade, o que houve foi uma violação a todos os direitos salvaguardados em 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como entender essa absoluta falta de humanidade? Entende-se percebendo, em primeiro lugar, fatores internos, ou seja, Benjamin Netanyahu governa Israel com a ideologia da extrema-direita, em especial a ideologia de um nacionalismo exacerbado que diz que tudo deve ser de defesa da pátria israelense. E com relação a isso, não hesita em atacar ao sul a faixa de Gaza, como nós falamos, e ao norte também, Líbano, Síria e Iêmen. Na verdade, a ideia de que tem grupos terroristas, e como Hamas e o Hezbollah, que poderiam, de alguma forma, justificar uma espécie de ação contrária à ação desses determinados grupos, na verdade, peca por duas coisas básicas. A primeira, o uso excessivo de forças. E o segundo, que mais grave é ainda, esse uso excessivo de forças atingindo pessoas civis e inocentes. Sem contar que esses ataques violam a soberania dos estados, como agora Líbano no ataque de Israel a Beirute, com o objetivo, segundo Israel, de matar os dirigentes do Hezbollah. Na verdade, o conflito hoje se coloca numa escala tão alta que pode influenciar, inclusive regionalmente, o Oriente Médio com a entrada do Irã. Então, nesse sentido, a gente percebe que em um ano desse conflito entre Hamas e Israel, o que a gente mais percebe são violações aos direitos das pessoas. E por esse motivo, as razões do Estado não podem estar acima da razão das pessoas. É um momento importante da história da humanidade é perceber como parar, como frear. A história não pode se repetir como aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. E não pode se repetir pela inércia das autoridades e não só de toda a comunidade internacional. Então, de alguma forma, pensar muito bem que esse conflito de um ano representa, de alguma forma, um fracasso para a mediação de conflitos, um fracasso para a democracia, um fracasso para os direitos humanos. É muito importante perceber que essa escalada de conflito no Oriente Médio possui também causas sistêmicas, causas globais, ou seja, os interesses estratégicos naquela região, seja das grandes potências, seja interesses econômicos de grandes empresas. Falando nisso, é importante destacar que os Estados Unidos, eles têm Israel como principal aliado do Oriente Médio, até porque desde o início Israel serve como uma espécie de base militar para os Estados Unidos, para que possam defender seus interesses naquela região. De um lado, há interesse pelo petróleo, então todos os países árabes que são efetivamente parceiros dos Estados Unidos, mas é importante também ter uma base, como já faziam os romanos antigos, ter um exército ali para manter uma certa ordem, para que essa desordem não prejudique os interesses econômicos. Então essa é uma leitura importante para se fazer dos interesses dos Estados Unidos. Pensar também nos interesses da Rússia nessa história, porque desde o período durante a Guerra Fria como União Soviética, mas agora nesse período de pós-Guerra Fria, a Rússia tem
sempre muitos interesses de crescimento, de reforço do seu poderio no mundo, então os interesses da Rússia. É interessante notar como é que a China tem se posicionado nesse processo. Ela tem trabalhado muito mais na busca de mediação de conflitos, de trabalhos diplomáticos, de efetivamente no reforço de uma narrativa de guerra. Tem sido um contraponto à perspectiva da Rússia e à perspectiva de Estados Unidos e até mesmo da Turquia. Então é interessante perceber que há o interesse da China em não aumentar a tensão naquele setor, até porque a China tem interesse em fazer negócio com todo mundo e não é interessante países em guerra para fazer negócio. Mas eu queria destacar um interesse que eu diria que está mais escondido nessa questão, que é o interesse da indústria bélica. A indústria bélica, como qualquer indústria, produz produtos e oferta esses produtos. No caso da indústria bélica, a produção é de armas e a oferta é de armas. Ora, toda oferta precisa de uma demanda. E no caso de armas, a demanda é uma guerra. Então, a indústria bélica tem interesse em que haja constantes conflitos para que haja constantes demandas por armas. E essa é uma perspectiva que precisa ser levada em consideração nessa situação no Oriente Médio. Ou seja, quanto mais armas estiverem à disposição, muito mais os conflitos se acirram. E não só são armas em quantidade, mas em qualidade, ou seja, entre aspas, a capacidade de eliminar o inimigo é muito maior, são muito mais potentes. Armas de destruição de massa, drones e todo tipo de armas que faz com que a lucratividade venha para essa indústria bélica. É importante destacar que, seja de um lado, seja de outro, os dois compram armas, produzem armas, e isso significa dizer que, como o interesse é do lucro, vidas humanas se perdem em nome desses interesses econômicos. Por isso é importante destacar que não é só geopoliticamente o interesse, mas também economicamente, eu diria ecogeopoliticamente, porque de certa forma os interesses estão muito entrelaçados. Por isso que eu vejo muita dificuldade em conseguir um cessar-fogo imediato. Vai precisar de muita mediação de conflito, muita diplomacia para tentar fazer com que a temperatura no Oriente Médio diminua. A tradição diplomática brasileira é uma tradição de mediação de conflito, de diminuição de questões ligadas a conflitos, participação em arenas decisórias, proteção e garantia e defesa dos direitos humanos. Porém, é importante destacar que o Brasil se coloca sempre à disposição para participar de fóruns, de debates, para poder encontrar soluções. Mas o Brasil não tem tanta força diplomática no Oriente Médio. O que o Brasil tem feito, na verdade, é tentar proteger os seus cidadãos, por exemplo, do Líbano, com a retirada de cidadãos, como já fez, inclusive, na faixa de Gaza, mas a atuação diplomática brasileira diretamente é um pouco mais limitada. Como se o Brasil fosse muito mais forte, por exemplo, aqui na América do Sul ou na África, mas no Oriente Médio o papel dele é secundário do ponto de vista da mediação de conflitos. Mas é interessante perceber que o Brasil se dispõe a ser um interlocutor nesse processo, de modo tal que ele possa salvaguardar, mais do que defender interesses de países, o Brasil tem posicionado para defender interesses dos civis. Então, nesse sentido, o Brasil tem denunciado muito esses ataques indiscriminados com civis, a matança de civis na faixa de Gaza, agora em Beirute. Então, o Brasil se posiciona não tanto como um grande negociador naquela região, mas como aquele que sempre vai defender os interesses das pessoas que mais estão necessitadas. Falar em cessar fogo nesse momento é profundamente delicado. Primeiro, porque muitas forças estão atuando. Nós falamos agora há pouco da questão de Israel internamente, o interesse do partido de Benjamin Netanyahu para que ele permaneça no poder, que não se abre a qualquer tipo de possibilidade de diminuir a sua ação. Na verdade, é uma ação intensiva que não respeita nem mesmo os tratados internacionais. Uma dificuldade muito grande de entender isso. Muitos israelenses, inclusive hoje, estão com medo, porque de fato, ao atacar outros países, passam a ser também alvos, e isso faz com que a própria popularidade de Benjamin Netanyahu esteja em queda. Isso mostra também que a lógica de guerra, ela não pode se perpetuar, porque a população se sente também indefesa. Inclusive jornais estão sendo censurados, manifestações de pessoas dentro de Tel Aviv ou Jerusalém estão sendo reprimidas exatamente porque se percebe que não é uma coesão. Tecnicamente, Israel, por ser governado por um partido de extrema direita, não pode ser identificada com
como aquela nação. A Israel governada pela extrema-direita, e Israel em si está refém exatamente dessa reorganização. Mas falávamos exatamente do cessar-fogo, e esse cessar-fogo ele é muito improvável, até porque com a entrada do Irã no conflito, com a reorganização do Hezbollah ou do Hamas ou de outros interesses na região, torna-se muito complicado hoje convencer Israel. Mesmo Estados Unidos, que vem financiando Israel, que tem pedido para não se atacar bases nucleares do Irã, mesmo os Estados Unidos está tendo dificuldade em controlar o ímpeto de Benjamin Netanyahu. Agora, é importante dizer que um cessar-fogo é muito fundamental para garantir que não haja mais perdas de vidas civis. Isso sim é importante, mas paradoxalmente a gente não percebe interesses no cessar-fogo. A China tem evitado muitos esforços diplomáticos para que, de fato, esse cessar-fogo aconteça, mas não há o interesse hoje de se pensar nisso. Talvez a criação de corredores humanitários para proteger civis, mas isso não teria dado certo nem em Gaza e dificilmente pode dar certo agora em Beirute ou posteriormente, por exemplo, no Iêmen ou na Síria. Do ponto de vista das repercussões, eu entendo que vão acontecer algumas coisas que vai ser prejudicial para o mundo todo. Primeiro de tudo, se realmente escalar ainda mais a ação do Irã entre ataques e defesas com Israel, o preço do barril do petróleo vai aumentar. E isso, na verdade, tem um efeito dominó sobre vários aspectos da economia mundial. Mas não é só isso. A gente percebe que as repercussões podem se dar num rearranjo, praticamente, como é que vão ser feitas as alianças ali. Nota-se que os países árabes estão ainda reticentes em fazer uma aliança com um ou com o outro, porque tem o papel dos Estados Unidos ali. Mas é importante destacar que essas repercussões podem trazer pioras no sentido da busca de uma tentativa de organizar um mundo mais pacífico. Na verdade, uma das coisas mais preocupantes dessa questão é exatamente a inércia da ONU. Mais do que uma inércia, eu diria que a ONU está com dificuldades de tratar esse assunto de maneira que possa se resolver. A ONU, de alguma forma, fracassa por conta exatamente do mecanismo do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, quando foi criado, estabeleceu o poder de veto dos 5 países principais do Conselho de Segurança: Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia. Esses 5 países possuem o poder de veto, ou seja, se porventura eles não concordarem com alguma coisa, eles podem vetar, isso não acontece. A paralisia do Conselho de Segurança, que havia sido muito forte na Guerra Fria, voltou a acontecer agora. Então a ONU, na verdade, passa uma imagem de fracasso. Apesar de que nós precisamos da ONU para ser essa arena decisória, precisamos reformar a ONU, porque esses fatos ensejam uma ONU mais forte, uma ONU com muito mais capacidade de intermediação do que como está montada hoje.